Olá, estamos aqui mais uma vez com De Cara com Elas. Hoje nós vamos discutir um assunto que nós todos desejamos muito, que é atrair riqueza, dinheiro. A gente precisa trabalhar mais isso, né? A ideia de que tá tudo bem querer mais dinheiro. E foi justamente pensando nisso, no sentido mesmo do quanto nós ainda temos tanta resistência em relação a ter clareza do que queremos. E por isso mesmo, muitas vezes, a gente não entende por que a gente não tem mais. E para isso tudo, por isso mesmo que veio o tema Você Merece Ser Rica. Desbloqueie sua mente e conquiste a vida dos sonhos. Esse é o nosso objetivo com o programa de hoje. Queremos primeiro agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa se torne realidade aí para vocês. E antes até de introduzir bem o tema, eu gostaria de perguntar, tanto para a Cássia quanto para a Simone, quais as lembranças vocês têm em relação ao dinheiro, desde a infância. Eu, por exemplo, eu lembro que eu guardei muita memória do dinheiro como se fosse uma coisa suja, porque minha mãe sempre falava muito assim, filha, terminava de pegar o dinheiro, minha mãe falava, vai lavar as mãos, porque o dinheiro é sujo, né? Então, passa na mão de muita gente. Então, a gente ficava meio que, sabe quando você fica até meio com um pouco de nojo? Uhum. Então, eu já tive muito nojo do dinheiro. Eu precisei ressignificar isso na minha vida. E é muito ruim a gente ter esse nojo do dinheiro, não é? Porque, de certa forma não. Vamos falar que 99,9% a gente precisa do dinheiro, né? Para fazer as coisas. E quando eu recordo lá atrás, minha mãe falava assim comigo, dinheiro não dá em árvore, não, menina? Você tá ficando doida? Essa daí é muito conhecida. Nossa, minha mãe falava demais. Às vezes, e a gente não era muito de pedir as coisas, né? Graças a Deus, minha mãe sempre foi muito... Gostava de presentear muito a gente. Mas às vezes a gente pedia alguma coisa. Eu era mestre, na verdade, eu que era mestre disso. Minha mãe falava assim, você tá achando que dinheiro dá em árvore? Eu falei assim, bem podia. Mal pedia, quando pedia, tinha essa. Pois né? Então, mas eu ainda respondia. Falei assim, bem podia, né, mãe? Bem podia. Boa lembrança. Essa daí é uma das que a gente percebe que porque existem várias crenças, verdades que a gente carrega sobre o dinheiro, que são compartilhadas, né? Que são crenças populares. Sim. E você, amiga, Cássia? Eu lembro muito e tem hoje clareza da escassez. Boa. Sabe? Quem come e guarda põe a mesa 2 vezes. Muito bem. Como que é? Quem come e guarda põe a mesa 2 vezes. Porque às vezes, criança, eu quero comer tudo isso aqui agora, um pacote de biscoito agora. Ah, tá. Entendeu? Minha filha, quem come e guarda põe a mesa. Ao invés da educação vir de uma forma, não há necessidade de você comer tudo de uma vez. Depois, se você quiser mais, não vai ter, porque já vai ter acabado esse, e a gente só vai fazer compra no próximo mês, por exemplo. Não. É esse pensamento de escassez. Mas eu sei que isso veio da avó da minha mãe, que passou por um momento de escassez. Pois é, você pensa, pessoas de outras gerações que viveram a pobreza, talvez, Sim. ou a ausência de um alimento em casa. Medo, né? Então, começa a criar esse tipo de das crença. Condições de antigamente. Era diferente. Tudo era mais difícil. Mais desafiador. Mais desafiador. Era outra realidade, né? Então, pai, me dá o dinheiro para comprar isso, não tenho dinheiro. Pai, me dá o dinheiro para comprar isso, não tenho trocado. Ele nunca tinha para dar. E vocês lembram de alguma situação assim, ó? Que você ia pedir para, por exemplo, às vezes a gente saía para almoçar ou estava num clube, alguma coisa, e aí chegava a hora depois do almoço, né? E eu queria comer um chocolate, óbvio. Já sou do chocolate há muitos anos. E aí eu virava para minha mãe, mãe, deixa a gente comer era a época do Prestígio, Choquito. A minha mãe, pergunta o seu pai se pode, porque ele é que vai pagar. E aí, olha que incrível, né? Eu não lembrava eu não tinha associado essa memória ainda ao fato de que quem tem o dinheiro, então, é meu pai. E não a mulher. E se a gente associar, já vem assim, é o pai, então é o homem que ou sempre seja, tem mulher, o dinheiro, então, não tem. Então, nossa, aí eu tenho que depender, então, do meu marido, porque homem tem dinheiro, mulher não. Percebe? E aí você vai sendo influenciado inconscientemente. Isso é muito interessante para mim, porque a minha mãe, ela trabalhava antes de casar e largou o emprego lá porque ela tinha tido uma promessa de que ela seria transferida para cá. O que não aconteceu, então ela foi ser dona de casa. Mas ela sempre criou a gente para não depender de homem.
Mas a Elas- minha mãe também. elas- E ainda é, assim tinha tinha- essa fala. Mas aí Pra você a ver fala que- era o lugar delas de esposa e de dona de casa, porque elas não tinham mesmo a renda delas. Mas você vê até que. Mas aí é legal a gente trazer isso no sentido de quê? Vamos pensar uma mulher que hoje opta por quero cuidar da casa e dos filhos. Meu marido vai ser o provedor financeiro. Eu sou provedora de outra forma. Aham. Então, cuidado com a maneira como você fala com os filhos, não é? Sim. Vai ver com seu pai porque ele é que tem o dinheiro. Não. Olha, eu vou conversar com seu pai e a gente vai decidir juntos se esse é um momento se há necessidade de mais um doce hoje, se é necessário, porque é muito mais uma questão de, igual você falou da comida, é muito mais uma questão de eu vou comer o suficiente para eu me sentir saciável equilíbrio, hoje, né? satisfeita, e equilíbrio. É porque na verdade... E não o excesso. Na verdade, a gente não teve uma educação financeira. Eu sempre falo, principalmente eu que vim muito do financeiro e trabalho muito com isso ainda, se desde pequenininho nós tivéssemos uma consciência do valor do dinheiro, Pois é. porque eu lembro que eu tinha amiguinhas que tinham mesada e eu não tinha mesada. Eu falava assim, mas por que eu não tenho mesada? Aí sabe o que minha mãe falava? Porque elas são filhas de professor, elas são ricas e você não é filha de professor. Pronto, aí ó, já te colocou num outro patamar, como se você fosse inferior, tá vendo? E aí é que tá, porque se a gente compra esse lugar de inferior, você pode nunca querer ter mais. Sim. Não porque você não é Ou capaz. se Não. satisfazer com pouco. né? Aham. Exato, Eu nunca vou ser satisfazer com merecedora. pouco. Ai, se você hoje ganhava 1.000, amanhã você ganha 2.000, não, tá ótimo. Eu nunca imaginei chegar nos 2.000. Mas Ai, tá bom Eu tenho demais, escutado né? tanto isso. Aí você eu tenho acredita? e tem gente que tem até medo, né? De de ter pessoas mais e não saber nem como lidar com aquilo ali. Pensa assim, nossa, eu ganhar na loteria, nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? O que eu vou fazer com esse dinheiro todo? E Nossa. isso é interessantíssimo, porque, gente, eu até esse assunto de hoje é graças à leitura, né, do livro Os Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker. Esse livro é extraordinário, super indico. Se você quiser o livro em PDF, eu tenho ele em PDF gratuito. Pode deixar aí nos comentários que aí eu entro em contato e a gente faz o livro em PDF chegar para você. Eu acredito que vale a leitura, mesmo que seja uma página por dia, porque realmente é algo que engrandece e a gente evolui mesmo. É uma libertação, né? Total. Porque a gente percebe o quanto a nossa realidade, a vida que a gente tem hoje, ela nada mais é do que resultado da maneira como eu venho construindo esse meu universo financeiro, né? Essa minha vida, ele chama de modelo, né? Modelo financeiro, o seu modelo de vida financeira. É a maneira como a gente foi educado e a maneira como a gente foi direcionado nessa questão de como lidar com as nossas finanças. E aí você falou essa questão da educação financeira e eu já dei aula de educação financeira. Essa questão, a economia doméstica, a gente estuda a educação do consumidor. Então, isso já é algo que eu já estudo há muito tempo. E eu lembro direitinho, gente, que quando a gente começa a estudar a administração dos recursos da família, orçamento doméstico, aquela coisa toda, eu lembro que eu cheguei toda empoderada de mim em casa, né? Aí eu virei pro meu pai. Ô pai, olha só, tô estudando isso, isso e isso. Eu acredito que eu posso ajudar aqui em casa, né? A gente administrar melhor as nossas finanças, porque meu pai, ele tinha muito... Não dá para fazer tal coisa, não, porque eu não tenho dinheiro. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, eu ouvi muito não do meu pai. O não tem. Como se não tivesse. A gente tinha uma casa imensa. Meu pai tinha... Como assim não tem dinheiro? Não tinha dinheiro para aquilo que não fosse interessante para ele. E ali, eu então faço o exercício, na melhor das intenções, da gente sentar e fazer o orçamento. Alguém tem dúvida se meu pai sentou comigo ou não? É claro que ele não sentou, correu, minha filha. Ele me desconversou de uma forma. E como se para eles, naquela época, a gente tivesse alguma autoridade nesse assunto para saber o que é administrar uma casa. Mas o que é prover uma casa, né? A visão do novo assusta. Assim, como assim minha filha está chegando com essa história? Do novo? Ele não queria que eu soubesse exatamente quanto tinha e para onde estava indo. Mas olha só, isso é Você tem dúvida disso? Eu sim. Essa não, é a sua perspectiva. No de jeito nenhum, eu conheço meu pai, ó. Você tá achando que convivência aí de 40 e poucos anos, minha querida. E poucos, hein? Ô, gente, nós vamos pro intervalo e a gente volta, porque nós vamos discutir aqui os arquivos da riqueza que o Eker traz no livro. Fica com a gente.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta, continuando as nossas reflexões sobre o livro Segredos da Mente Milionária, porque nós merecemos, né, gente? Construir uma mente milionária, sermos pessoas Construir ricas, um império, sim. né? Nosso. Perfeito, Eu nosso acho que... império, hein? Não, eu tô aqui querendo construir um império Tá hoje. certa, nossa, a gente tem que virar nas estrelas, né? É sempre assim, a gente tem que ter inspirações, seja do livro ou de outras pessoas, pra gente realmente, né, deixar um legado. Perfeito. Né? O dinheiro, o meu marido, ele mexe com essa questão de bolsa de valores, e lá ele sempre fala que o dinheiro, ele tem que trabalhar para você, e não você trabalhar para ele. Exatamente. Então, quando a gente realmente se coloca como merecedoras ou merecedores de ganhos financeiros, deixa a vida mais fácil. A gente constrói as nossas coisas muito mais consciente. Pois é, e olha que incrível, né? Isso aí que você está falando, dá para fazer um gancho muito legal. O Eker, ele traz no livro o seguinte, que sucesso é sinônimo de caráter, pensamento e crença. Então, os três têm que caminhar juntos. Uhum. Por isso que a gente vai falar dos arquivos de riqueza. Porque o arquivo de riqueza foi o jeito que ele trouxe, né, uma forma que ele denominou as crenças limitadoras que a gente tem. Na verdade, ele traz como o rico pensa e como o pobre pensa. E aí, a hora que você se identifica, muitas vezes, com o pensamento do pobre. Né? Porque a gente cresceu ouvindo que o dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro, que pessoa rica é corrupto, porque se você se tornar uma pessoa rica, você vai ser uma pessoa que não tem caráter, ou que não seja digna daquilo, né? Ou que se você ficar rico, você vai estar tirando daqueles que precisam, como se não houvesse riqueza suficiente para todo mundo. E aí, pelo menos, eu cresci associando muito a pecado, gente, ter muito dinheiro. Eu cresci. Tanto que, e isso não é porque meus pais fizeram essa repetição, mas a questão é assim que acontece, né? Você frequenta ambientes. E aí eu ia à igreja e a leitura que eu fazia, a interpretação que eu fazia de algumas coisas, era que se eu tivesse muito dinheiro, isso seria um pecado. E a verdade é que é o oposto, né? Se você tem muito dinheiro, você pode ajudar mais pessoas. A mãe do Marco implantou isso na cabeça dele. Sempre falou, né, que dinheiro não era coisa boa, que não é bom ser rico, que é bom a gente ser pobre. E ele tem muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Eu também tenho, eu melhorei muito. Todo mundo tem, tá, Simone? Eu, assim, acredito que sim. E detalhe, mesmo conscientes dessa crença, até a gente trocar, fazer essas substituições, é um processo. E é um processo difícil, desafiador. De destruir algumas crenças que não tiram a gente do lugar. Eu, por exemplo... De dinheiro, gente, são tantas, mas tantas. E é muito detalhe. Que a gente não se atenta para isso, e tudo que a gente escutou dá até uma certa culpa de quando você vai comprar um consumismo moderado, mesmo que você não esteja precisando, mas porque você quer se satisfazer, e aí você fala assim, nossa, mas e se eu precisar desse dinheiro? Né? É o sentimento de escassez. Vibrando a escassez exatamente, ali, né? como se fosse, eu vou guardar isso aqui porque, nossa, como eu escutei isso a vida inteira, vou guardar isso aqui porque um dia eu posso precisar. E nisso tem 2 paióis, garagem lotada de coisas que nunca usou, que o dia que eles não tiverem, meus pais não tiverem mais, a gente tem que parar uma caçamba na porta para poder tirar aquilo de casa, de tanta coisa. Sabe? É porque não houve o equilíbrio da relação. É ali, o medo da falta. Certo. Eu tenho consciência que na situação deles foi realmente muito mais o medo da nessa falta. parte. Porque eles passaram por dificuldades. Então eu tinha medo de faltar.
e nós 3 já existíamos, então, e a gente, né? Como que eu vou Então eu sei que eles, servir minhas filhas, eles né? conseguiram criar a gente numa consciência financeira, no sentido de equilíbrio, no sentido de correr atrás de ter o seu próprio dinheiro. Tanto é que desde sempre a gente viajava e o pai falava com a gente no início do ano: junta seu dinheiro que no final do ano nós vamos viajar. E mesmo com as condições limitadas, a gente viajava todos os anos. Mas todo mundo tinha seu dinheirinho, porque a tia dava, porque o pai às vezes dava uma mesada, sabe? Junta seu dinheiro. E aí a gente ia para a praia com o nosso dinheiro. Ele fazia a viagem, né? Ele patrocinava a viagem e a gente... Se quisesse os gastos lá, o tererê no cabelo. Porque ele não ia tirar dinheiro do bolso para colocar um tererê no cabelo. Uhum, Né? Uhum. Por que você vai gastar dinheiro com isso? Uhum. Não era importante para ele. Para né? ele. Sim. Então, assim, eu acho até interessante, e a minha mãe sempre falava pra gente, não troque o pior emprego pelo melhor marido. Justamente por já vir da questão do patriarcado, assim, o que você quer fazer com esse dinheiro, né? Eu te dou o dinheiro, mas você quer dinheiro para quê? Pra quê? Ela falou assim: nossa, o dia que vocês escutar, para que você quer esse dinheiro, vocês vão ficar... Nossa, Ai, eu nunca vão, ouvi, né? graças a Deus, nem vou. Então, Amém, glória e e louvores. a minha mãe era dona de casa, mas ela que ajudou meu pai a construir o que tem. Que ela vendia roupa de cama, ela fazia artesanato, um monte de coisa, mas o dinheiro não era em função dela, sabe? Uhum. Ela tinha o dela, obviamente. Ela fazia uma né? renda ela extra era, para a família, né? Para ajudar a ter o que a gente E aí tem eu posso hoje. só abrir um parênteses Por para esse favor. ponto? Porque aí o Eker, ele traz uma sugestão pra gente, pegando até um gancho com essa forma como seus pais educaram vocês, né? Se eu quero comprar uma coisa... A tia agradece. Temos a sua convidados ideia. hoje. A tia Hoje nós temos agradece um a sua convidado visita. mais que especial. Muito. Gente, É a pérola. gracinha. Pode ficar, pérola. Uma pena que não fala, porque só podia ser um é. convidado. Gente, mas aí abrindo um parênteses para esse ponto, para a gente entender melhor aqui, né? Então, peraí, Michele, mas como então eu faço para pensar e melhorar essa questão? Eu guardo tudo, não guardo, eu poupo, né? Porque na verdade é uma poupança, ainda poupar. O exercício de poupar é importante, de gastar é importante e doar também. Então, são os 3 verbos. A gente tem que saber usá-los de forma equilibrada. Então, se eu tenho... O que o Eker sugere que a gente faça? Que você se organize. O que seria o ideal, né, gente? Aí, claro que cada realidade é uma realidade. Mas o ideal seria o quê? Que sim, cada rendimento, cada pagamento, cada dinheiro que entra, o ideal seria que 10% eu depositasse numa conta da liberdade financeira, que é uma previdência, pensando em um futuro, certo? 10%. Que você também tenha uma conta da diversão, 10%. Que aí, diferente do seu pai, que acumulou muito, mas talvez viveu com menos no agora, ele não soube equilibrar. Ele garantiu um futuro, mas muita coisa talvez que ele guardou, que ele poupou, que fez render, não vai ser nem ele que vai desfrutar. E que, inclusive, é uma das crenças sobre a questão de você visualizar a riqueza para a sua vida. Sim. De poupar para adquirir, mas não usufruir. Né? Como se aquilo fosse... E aí, quando eles envelhecem, eles estão usufruindo de quê? Sim. E até porque, de acordo com a idade, o que você usufrui numa época e usufrui em outra, né? Eu falo muito isso pro Paulo. Eu falo, Paulo, a hora da gente ir para uma Europa da vida agora. E andar, usufruir, é agora, porque eu não quero ir cuidar dos seus pais, não. Porque os pais do Paulo ainda é aquela geração, vamos aposentar, e na hora que aposentar, pega o dinheiro e vai viver. Não vive a mesma coisa. Eu quero conseguir equilibrar isso melhor. De outras coisas. Exatamente. Às vezes uma adoece, às vezes... E os remédios, o plano de saúde? O físico, mas não corresponde, não aguenta. Exatamente. Sim, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. E pensando nessa crença, pensando nessa crença, o fato de você gerar e não... fazer para ter e não usufruir também gera escassez. Exatamente. Que a gente não consegue perceber. Muitas das vezes, muita gente não consegue perceber, né? Que é importante o planejamento para se ter, para se adquirir, para acumular, mas de usufruir daquilo que você tem.
né, do prazer que o dinheiro traz pra gente também, Perfeito. né? Porque senão ele não chega para você mesmo, não. É. Porque o dinheiro vai pensar assim, para que eu vou para a mão dela se ela não faz nada comigo? Porque o dinheiro é energia, né? E existe até aquele ditado, né? Dinheiro corre para quem tem dinheiro. Por que Água corre será? pro mar. Por que será? A pessoa que tem dinheiro, você pode saber, ela tem muita clareza do que ela quer. Do que ela quer. Enquanto você não tem clareza do que você quer, você não vai ter mesmo. Não. Por exemplo, Você pode ganhar, mas não vai saber administrar e vai perder vai acabar da mesma muito proporção. bem, exatamente. Porque eu preciso administrar, né? Saber administrar esse dinheiro. Mas essa questão, ela vale a pena a gente aprofundar ela um pouquinho mais, por isso mesmo nós vamos deixar para o próximo bloco. Fica com a gente. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre consciência de dinheiro, sobre ser milionário, por que não? Por né? que não? Por favor, Construímos dinheiro. um império. Estamos aqui abertas, né? Mas antes eu queria falar do quadro da Clotilde, que está à venda em prol de uma causa, da causa animal. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o canal, que a Brenda vai dar todas as informações. Outro dia eu assisti um vídeo muito interessante de um homem falando sobre a prosperidade, né? E que um dos pré-requisitos para se ter prosperidade financeira, principalmente, é assumir a prosperidade. Do mesmo jeito que a gente se assume, do mesmo jeito que a gente assume as nossas responsabilidades. Então, enquanto a gente não fizer isso, né, assumir que só desejar ser, mas aqui não ter aquilo entranhado na gente, é muito difícil, né? E aí eu acho que é um dos arquivos da riqueza também que ele fala, né? Crer na própria vida. Pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar foco, persistência, né? Merecimento. As pessoas ricas, elas sempre entram com foco que elas vão ganhar. Elas não duvidam que elas vão perder. Não. Elas não duvidam. Porque realmente, se o universo percebe que você está em dúvida, ele não entende o que você quer. Então, ele não te manda. É por aí. Então, a pessoa da mentalidade rica, ela tem clareza e ela tem foco, persistência. Ela não tem dúvida nenhuma. O que não Do significa... que ela vai fazer e vai dar certo. Exato. O que não significa, eu penso, que os empresários, os grandes empresários vão pensar isso, de analisar riscos. Perfeito, né? Porque sim, senão são inteligentes, né? Exatamente. Isso porque é não agir com jogam inteligência. dinheiro fora, Não. não desperdiçam dinheiro. É tudo de também, propósito. Que também é uma crença muito... o dinheiro não fica se a gente tem o hábito de jogar dinheiro fora. Né? Não fica. Sim. Por isso que quando se faz estudo de ações, né? Por que eu estou falando de ações? Porque ações é muito isso. São milhões e milhões e milhões, né? Então, os empresários, se eles não souberem naquilo que eles estão investindo, se aquela ação é interessante ou não, eles vão perder dinheiro. Então, tem que ter essa consciência mesmo, tem que ter esse estudo mesmo, tem que ter esse estudo. E o que você tem aí para nós? Qual arquivo, Simone? Traz para nós em mais um. Então, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Exatamente. É justamente a questão do propósito. Se você não tem Exatamente. propósito,
você não consegue enxergar Ô, gente, lugar aí vocês nenhum. percebem de Eu volta queria- no Eu autoconhecimento. queria tanto sempre, né? viajar, eu queria tanto ter dinheiro para comprar roupa, Queria. eu queria tanto. Não quer. Não vai. Não. É. Não quer. Se quisesse mesmo, As arrumaria um coisas jeito para de a conseguir. gente alcançar não só dinheiro, mas tudo que a gente quer na vida, a gente precisa ter clareza. Precisa ser consciente. É querer e não esperar cair no colo, porque não vai cair, né? Ó, Mas é claro. você precisa fazer a sua ação. Mas se você não tiver consciência, se você não desejar verdadeiramente aquilo, se você não vibrar nessa energia, que a gente fala de vibração de energia e eu vejo tanta gente olhando engraçado para mim quando eu falo dessa questão, porque as pessoas não entendem que nós somos energia, que o dinheiro é energia, que o desejo é movimentado pela energia, que conseguir as coisas é um movimento energético. É isso. Então a gente precisa ter consciência, aceitar que merecemos, ter consciência, clareza do que queremos, de onde a gente quer chegar, para a gente poder até pensar num caminho para poder fazer, para alcançar, né? Sim. E assumir. Assuma que você nasceu para ser rica. Assume que você nasceu para ser feliz. Assim como pessoas ricas pensam grandes. Pensam grande. Você não tem que pensar pequeno, né? Eu tive um amigo no curso de letras, ele era estudioso de teologia, queria ser padre. E ele falava assim comigo: Simone, quando você for falar com Deus, fala que você quer tirar 10 de uma vez. Já pede o integral. Não pede menos que isso, Tá não. vendo? Média. Pensa a gente grande. pedia média. Eu falei assim, não, mas eu tendo média tá bom. Ai, pelo menos a média. Aí a gente fica no mínimo, No sabe? mínimo, Você não quer é ser a mediano. margem. No mínimo. Eu quero no mínimo, eu queria ganhar no mínimo 5 mil reais. Eu queria ganhar no mínimo 10 mil reais. Aí você tá no mínimo, você tá entrando na energia do pouco, Você tem do que mínimo. criar sempre o máximo. Gente, até mesmo na hora que eu rezo o texto da misericórdia, as freiras falam assim: Jesus quer te dar o máximo possível. Deseje, né? Deseje isso, que ele quer te dar tudo. Então, para pensar. Se Deus está querendo te dar tudo, por que você Por que não que não pode pode pensar em querer tudo? Eu vou dar um exemplo aqui, que é muito comum. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto um carro. Aí eu falo assim, que carro? Eu queria aquele ali, olha, mas olha só, pensa, o preço de cada roda daquele carro. Já pensou ter que pagar o seguro de vida dele? Que absurdo. Gente, se você compra o carro, você tem dinheiro para o resto, ué. É a mesma coisa da casa. Isso Mas mesmo. aí- Que casa enorme, eu vou ter que ter 3 empregadas, pessoas para limpar a casa. Claro! Mas esse E é você o- vai ter. Esse é o pensamento do pobre. Que trabalha, Gente, mas eu trabalha, cresci ouvindo assim. A gente cresceu, isso. Tá? Até outro dia, até outro dia. Para ter aquele carro. Agora, não pensa em manter aquele carro. Você comprou, você vai manter, gente. Mas aí é que tá, né? Porque o pensamento do pobre eu quero ter uma Mercedes. Ai, mas será que eu vou conseguir? Tem a Mercedes, mas não consegue manter a Mercedes. É porque o manter tem a ver com você ter uma inteligência financeira, né? O uma fato de você condição saber mesmo. como administrar essas finanças, né? A gestão financeira, de fato, né? Então, também não é só sobre o que você consegue ter, é o que você consegue ter e manter. Manter. Sim. E aí, pensando em manter, pessoas ricas buscam companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. A energia é contagiosa. Aí a gente E volta mesmo. nesse assunto, né? Da energia. Até isso é importante a gente parar para se perguntar, Se a gente é a média das 5 melhores pessoas que né? estão ao nosso redor. Provavelmente você vai estar em situação financeira próxima àquelas que Aquelas. mais convivem com você. Ou aprender com eles, no mínimo. Não, No mínimo, aprender com eles. quem já está lá, né? Você tá falando. É, porque eu leio muito isso, inclusive, que você deve se cercar Moldar, do né? tipo de pessoa que você gostaria de ser, Sim. de inspirar, exemplos, né? de inspirações para você. É claro né? que não é só em relação ao dinheiro, né? Não, a gente tem que levar em não, consideração. não. Sim, A gente está focada aqui na tudo. questão do dinheiro, gente, mas tudo. isso tudo que a gente está Não. falando vale para tudo na vida. Pra tudo na vida. É um ser. Você tem aquela Pra tudo que você professora quer. que ela tinha um discurso memorável. Você Cultura. quer ser como ela. Pessoas É. cultas, pessoas inteligentes. Pessoas que nos inspiram, né? que sabem falar sobre qualquer assunto, pessoas qualquer que lugar. sobre educação, É, comportamento. o Ecker, ele deixa muito claro que tudo é uma questão mesmo de prioridades na nossa vida, né? E a gente só não vai dar uma atenção especial a essa questão da riqueza se a gente não priorizar isso na nossa vida.
E quantas vezes a gente não é treinado a não priorizar o dinheiro, não priorizar a riqueza? Porque a família tem que vir em primeiro lugar. Tem gente que para falar que deseja dinheiro fica com vergonha. Ah, mas é feio, né? Ah, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa... Outro dia uma pessoa falou um termo, eu esqueci, gente. Ah, mas eu nem quero tanto não, sabe, Michele? Eu só quero uma casinha, a pessoa diminuindo, um carrinho, e aí depois a pessoa não entende por que ela não tem mais do que aquilo que ela tá... Mas ela só tá desejando a casinha, ela tá desejando o carrinho. Então o universo está tendo clareza de que ela só precisa disso mesmo. É o inho, é o pequenininho. É o mínimo, né? É o mínimo de novo. A média. E até o ponto de hoje a gente tem um comportamento. Obviamente que o contato com pessoas ricas é um outro nível, é uma outra classe social, é um outro tipo de comportamento. E como se a gente às vezes se sente ou pode sentir como se a gente não se encaixasse naquele lugar. Porque a gente esquece que a gente não precisa perder a nossa essência para ter dinheiro. É verdade. Na verdade, isso é muito importante, que eu acredito que é bom para a gente fechar, Cássia. O EQ deixa muito claro o seguinte: você não tem que escolher entre ser rico e ser espiritualizado. Você pode ser os dois. Você não precisa escolher entre ser uma pessoa que valoriza a família e é rico. Não, você pode ser os dois. Você não precisa deixar de sentar na calçada e comer um cachorro quente sentada na calçada porque você é cheio do dinheiro. Isso é a essência. Você não precisa deixar de ter. São os valores que você tem. São valores a respeito de pobre e de rico. Aí a sensação que eu vejo é como se a gente fosse perder isso tudo. Verdade. Né? Tivesse que escolher, né? Ainda preocupado com os julgamentos alheios, né? E aí a essência é simplesmente você poder ser e ter o que você quiser e ainda assim ser essa essência pura, genuína, ou da vida, ou de qualquer classe, ou de qualquer lugar. Muito bem. É isso aí. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem aí uma curtida, compartilhe o vídeo. E se vocês quiserem, a gente pode trazer esse assunto de novo aqui, que eu acredito que tem muita coisa pra gente falar. E aí deixa nos comentários o que você achou, se você gostaria de uma segunda parte desse programa. Para nós será um prazer atender vocês. Dicas de vibrar nessa vibração do dinheiro para atrair. Tem muita coisa, né? Então, gratidão pela participação de vocês. Fiquem com a gente toda sexta-feira aqui no canal Brenda Santonioni. Até a próxima.